Existe um lugar no fundo do Oceano Pacífico onde foi registrado o som mais poderoso e misterioso já captado pela humanidade. Os cientistas ouviram, analisaram, repetiram os testes. E até hoje, ninguém sabe de onde ele veio. Mas esse não é nem o caso mais perturbador que você vai ver hoje. Porque nesse episódio eu vou te mostrar lugares reais, todos documentados, todos investigados por cientistas de verdade, onde a física se comporta de um jeito que desafia tudo o que aprendemos na escola. Lugares onde objetos sobem em vez de descer, onde sons surgem do nada, onde estruturas impossíveis existem sem que nenhuma civilização conhecida as tenha construído. E eu preciso que você fique até o final, porque o último lugar que eu vou te mostrar é provavelmente o mais inexplicável de todos. Já adianto, quando você souber onde fica, nunca mais vai olhar para esse lugar do mesmo jeito. Então, vamos começar. 1. O Ponto Magnético de Hoover, EUA. Imagine você estacionando seu carro numa estrada deserta na Califórnia, colocando ele em ponto morto, e o carro começa a subir a ladeira sozinho. Isso não é ficção. Isso acontece numa estrada específica perto de San José, chamada pela população local de Gravity Hill, a colina da gravidade. Turistas vão até lá com bolinhas de gude, com garrafinhas d'água, com carros. E todos os objetos parecem desafiar a gravidade, movendo-se em direção ao que parece ser uma subida. A explicação científica? Uma ilusão de ótica criada pelo relevo e pela ausência de horizonte visível. O cérebro humano usa referências visuais para determinar o que é para cima e para baixo. E nessa região, as referências estão todas distorcidas pela paisagem. Mas aqui está a parte que poucos falam. Pesquisadores que foram até lá com equipamentos de nivelamento confirmaram que o terreno realmente desce no sentido que parece subir. A ilusão é tão perfeita que, mesmo sabendo da explicação racional, você não consegue deixar de ver o efeito. E aí vem a pergunta que fica no ar. Se nossos sentidos nos enganam tão completamente num lugar desse, quantas outras coisas estamos vendo errado? 2. O bloop. O som que veio do abismo. Em 1997, os hidrofones da NOAA, a Agência Oceânica dos Estados Unidos, captaram um som vindo das profundezas do Oceano Pacífico. Um som tão intenso que foi detectado por sensores separados por mais de 5.000 quilômetros de distância entre si. Eles chamaram esse som de The Bloop. As características do áudio eram parecidas com sons biológicos, ou seja, pareciam ter sido produzidos por algum ser vivo. Mas para gerar aquele nível de intensidade sonora, o ser responsável teria que ser exponencialmente maior que qualquer animal marinho já registrado. Para colocar em perspectiva, a baleia azul é o maior animal vivo conhecido. O bloop era dezenas de vezes mais intenso do que qualquer som que ela consegue produzir. Em 2012, a NOAA revisitou os dados e ofereceu uma nova explicação. O som poderia ter sido gerado pelo fraturamento de icebergs na Antártida, um fenômeno chamado de crioseismo. A localização estimada da origem do som coincidia com uma região de atividade glacial intensa. Mas, e esse mas importa, não há consenso científico definitivo. Alguns pesquisadores aceitam a teoria do iceberg. Outros dizem que as características acústicas não batem completamente com esse tipo de evento. O bloop continua sendo estudado e continua sem uma resposta que satisfaça a todos. Você quer saber qual foi o primeiro pensamento dos cientistas quando ouviram aquele som pela primeira vez? Eles verificaram se havia alguma base submarina não catalogada naquela região. Foi descartado. Mas o fato de que essa foi a primeira hipótese levantada diz muita coisa sobre como a ciência reage quando encontra algo verdadeiramente inexplicável. 3. As linhas de Nazca, Peru. Aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes. E eu quero que você preste muita atenção, porque tem um detalhe sobre esse lugar que a maioria das pessoas nunca para pensar. No deserto de Nazca, no sul do Peru, existem mais de 800 linhas retas, 300 figuras geométricas e 70 representações de animais e plantas desenhadas no chão. Algumas dessas linhas têm mais de 9 quilômetros de comprimento. Elas foram criadas há mais de 2.000 anos. E elas só fazem sentido quando vistas do alto. Do chão, você não vê nada,
São apenas sulcos no solo. Mas de um avião ou de uma foto de satélite surgem figuras perfeitas. Um colibri com proporções simétricas, uma aranha com detalhes anatômicos precisos, um macaco com uma cauda em espiral. A pergunta óbvia é: por que uma civilização sem aviação criaria imagens que só podem ser apreciadas do céu? A ciência tem respostas razoáveis. Arqueólogos sugerem que as linhas tinham função ritual, possivelmente relacionada a caminhos de peregrinação ou à astronomia. Pesquisadores da Universidade de Yamagata, no Japão, têm usado inteligência artificial para descobrir novas figuras. E até 2024 já catalogaram centenas que estavam escondidas. Mas aqui está o detalhe que eu falei. A precisão geométrica dessas figuras é tão alta que, quando reproduzidas em escala, os desvios são de milímetros. Com as ferramentas disponíveis 2000 anos atrás, como isso era possível? Existem teorias que envolvem estacas, cordas e medições em grade. São plausíveis, mas quando você está no deserto olhando para o horizonte plano em todas as direções, fica difícil não se perguntar se estamos subestimando o que aquelas pessoas sabiam. 4. A Floresta Hoia Baciu, Romênia. Agora eu preciso que você me diga nos comentários. Você acreditaria num fenômeno se ele fosse documentado por um biólogo, um engenheiro aeroespacial e uma equipe de pesquisadores paranormais, todos com conclusões diferentes, mas todos confirmando que algo anômalo aconteceu no mesmo lugar? Porque é exatamente isso que acontece na Floresta Hoia Baciu, nos arredores de Cluj-Napoca, na Romênia. Essa floresta ficou conhecida mundialmente a partir de 1968, quando o biólogo Alexandru Saftoiu fotografou o que parecia ser um objeto voador não identificado sobrevoando a área. Mas os fenômenos relatados nessa floresta vão além disso. Visitantes relatam consistentemente náuseas, desorientação, sensação de presença, queimaduras inexplicáveis na pele e perda temporária de memória sobre o tempo passado na floresta. Mais intrigante ainda, as árvores no interior de uma área específica da floresta crescem de forma completamente irregular, com troncos retorcidos em padrões que não se explicam por vento, doença ou características do solo. Análises de solo nessa área revelaram altos níveis de radioatividade em comparação com as regiões ao redor. Pesquisadores fizeram medições eletromagnéticas e encontraram variações de campo registradas apenas nessa área, sem correlação com estruturas geológicas conhecidas. A ciência ainda não oferece uma explicação consolidada. O que existe são dados, relatos e medições. E um enorme ponto de interrogação sobre o que está causando tudo isso. 5. A Zona do Silêncio, México. Você provavelmente nunca ouviu falar desse lugar. E eu garanto que depois de hoje, você vai lembrar dele. No estado de Chihuahua, no norte do México, existe uma região do deserto conhecida como La Zona del Silencio, a Zona do Silêncio. O nome vem de um fenômeno específico. Sinais de rádio, televisão e satélite simplesmente não funcionam nessa área. Celulares perdem sinal. Bússolas giram sem direção definida. Aviões militares relataram falhas em equipamentos de navegação ao sobrevoar a região. Em 1970, um foguete Athena, lançado pela Força Aérea dos Estados Unidos a partir do Novo México, saiu da trajetória programada e foi parar exatamente nessa zona. A equipe enviada para recuperar os fragmentos ficou confusa quando seus equipamentos de comunicação pararam de funcionar no meio do deserto. Geólogos identificaram na região uma concentração incomum de minerais ferruginosos e urânio, que poderiam explicar as interferências magnéticas e eletromagnéticas. Há também registros de meteoritos caídos na região em proporção muito maior que a média global, o que gerou especulações sobre a possibilidade de a área funcionar como uma espécie de ímã cósmico. Mas aqui está o que a ciência ainda não explicou satisfatoriamente. Por que a interferência é tão concentrada e tão consistente? E por que essa zona específica, e não o deserto ao redor dela, que tem composição geológica semelhante? Os pesquisadores têm hipóteses. Mas hipóteses não são respostas. 6. O lugar que eu prometi no início. Lembra que eu disse que o último lugar era o mais inexplicável de todos? Chegou a hora.
Estamos falando de Yonaguni, no Japão especificamente, do que está embaixo d'água a poucos metros da costa dessa ilha. Em 1986, um mergulhador chamado Kihachiro Arataki descobriu acidentalmente uma estrutura submersa a cerca de 5 metros de profundidade. O que ele encontrou eram plataformas de pedra em ângulo reto, escadarias, pilares e arcos, tudo esculpido em rocha sólida, com precisão geométrica impressionante. A estrutura principal tem cerca de 250 metros de comprimento e 25 metros de altura. A controvérsia começou imediatamente. Para um grupo de geólogos como o professor Masaki Kimura, da Universidade de Ryukyu, as estruturas são artificiais, resultado de trabalho humano realizado há pelo menos 10 mil anos, quando o nível do mar era mais baixo e essa plataforma estava acima d'água. Para outros geólogos, como o professor Robert Schoch, da Universidade de Boston, a formação é natural, resultado de padrões de fraturamento em arenito, que pode criar ângulos retos e superfícies planas sem nenhuma intervenção humana. Mas aqui está o ponto central do debate. Se a estrutura é artificial e tem 10 mil anos, isso significa que existia uma civilização com capacidade de construção sofisticada antes do que qualquer livro de história admite. Isso mudaria completamente nossa compreensão da história humana. E se for natural, então a natureza é muito mais precisa do que pensávamos. Nos dois casos, estamos diante de algo que desafia o que sabemos. Até hoje, o debate continua. Não há consenso. A estrutura de Yonaguni permanece como um dos maiores mistérios arqueológicos subaquáticos do mundo, e como prova de que, mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda há perguntas que a ciência não consegue responder com certeza. Nós percorremos hoje 6 lugares que a ciência documentou, investigou e ainda não entendeu completamente. Uma colina que engana a física. Um som que veio de lugar nenhum. Imagens imensas feitas para olhos que só existiriam séculos depois. Uma floresta que faz o corpo reagir de formas que nenhum médico consegue explicar. Um deserto que engole sinais. E uma estrutura no fundo do mar que pode mudar tudo. E sabe o que esses lugares têm em comum? Eles existem. Não são lendas. Não são invenções. São lugares que você pode visitar, medir, fotografar. São lugares que cientistas sérios estudaram e saíram com mais perguntas do que respostas. Isso me faz pensar, e eu quero que você pense também, o quanto ainda não sabemos sobre o planeta em que vivemos, o quanto ainda está por ser descoberto, e o quanto o que chamamos de impossível pode ser apenas não explicado ainda. Tem algum lugar misterioso que você gostaria que eu investigasse nos próximos episódios? Me conta nos comentários. Eu leio todos. E se você chegou até aqui, é porque você é exatamente o tipo de pessoa que esse canal foi feito para alcançar. Então faz um favor para mim. Clica no botão de se inscrever agora. É gratuito e garante que você não vai perder o próximo episódio. Porque no próximo, eu vou te mostrar algo que vai te fazer questionar não um lugar, mas um fenômeno que acontece com milhares de pessoas ao redor do mundo. E que a medicina moderna ainda não tem uma explicação definitiva. Até lá!